que Jesus passou, que Jesus viveu. A Bíblia vai dizer que ele levou cativo o cativeiro. A Bíblia vai dizer que ele nos libertou do império das trevas. A Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo, maligno não quer, não toca. A Bíblia vai deixar bem claro. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, Ele é o Deus que Ele acampa os anjos dele em volta de nós para livrar de todo mal. Agora, mesmo diante de tanta promessa positiva, de livramento, promessa de vitória, promessa de dizer que o mal vai ter que cair por terra, que as flechas do inimigo vai ter que cair por terra, mesmo diante de tantas coisas que Deus nos garantiu, Ele falou que aquele que é nascido de Deus, o maligno não quer, não toca. Mesmo diante de tanta promessa, por que alguns de nós ainda enfrentam as negativas? Eu vou usar essa expressão. Por que nós enfrentamos coisas desse mundo? Porque o próprio Cristo, Ele disse: o mundo vos odeia, porque vós não são de quê? Do mundo. Vós não sois do mundo. Ele fala assim: eis que eu te dou a minha paz. Eis que eu te dou a minha paz, não como o mundo dá. Eis que eu te dou a minha paz, não como o mundo dá. Isso está escrito em João capítulo 14. Eis que eu te dou a minha paz, não como o mundo dá. Em mim, vós tereis gozo, em mim vós tereis paz. Aí eu vou para o Salmos 91, que não foi Davi que escreveu o Salmo 91, mas foi Moisés, né? O autor do Salmo 91. E aí ele diz: debaixo das tuas asas eu estarei o quê? Seguro. No esconderijo do Altíssimo. Que lugar é esse que ele fala que há segurança? Que lugar é esse que há proteção? Que lugar é esse que há proteção? Que esconderijo do Altíssimo é esse? O salmista Davi ele mais além dizendo: eu não deveria ir com o exército se levantar contra mim, porque o Senhor está comigo. Eu preguei aqui no domingo sobre 2 reis lá, que o Ezequias, né? Que ele quando veio a carta de afronto, o que afrontou, falou assim: todas as terras tiveram medo de nós. Por que Ezequias agora que destruiu todos os altares e deixou só um? Quem é esse Ezequias para fazer vocês confiarem no só Deus? Por que Deus se manifestou na vida dessas pessoas que passaram com aperto? Você vê, José foi jogado na cova, Deus deu livramento. Foi jogado na prisão, Deus deu livramento. Davi foi enfrentar o gigante, derrubou o gigante. Davi enfrentou o exército, Deus deu vitória. Por que esses homens enfrentaram o desafio? Daniel foi jogado na cova de leões e Deus deu livramento na cova de leões. E na nossa vida não é diferente. Na nossa vida não é diferente. Nós enfrentamos, como dizia o leão, o dia todo para rasgar, mas Deus é conosco. Deus é conosco. Eu vejo na vida de Sansão, meu Deus, quem é que barrou Sansão? Ele mesmo. Todos os exércitos do Filisteu iam para cima dele, ele pegava na queixada, o jumento destruía tudo. Gente, como é que Deus ele se manifesta através da vida de uma pessoa? Através da vida de uma pessoa. Deus opera maravilha através da vida de uma pessoa. Como é que Deus realiza tantas maravilhas através de pessoas? E Deus nos trouxe nessa noite para dizer assim, ó, que Ele subiu, eu também que desceu, e concedeu dons aos homens. Dom de quê? Aí quando entra meus dons, é dom de cura, é dom de profetizar. Agora nós entregamos a vida para Jesus, e nós temos esses dons. Levante a mão direita e fala: eu tenho esse dom em nome de Jesus. Agora nós temos que o quê? Temos que usar o dom. O dom é o quê? É uma ferramenta do mundo espiritual. O profetizar não é uma coisa comum não, irmãos. Quando você profetiza e determina algo, seja de acordo com a ligação do Espírito de Deus na sua vida, pode ter certeza que vai acontecer. Vai acontecer. A autoridade naqueles que têm uma vida com Deus, naqueles que têm uma comunhão com Deus, naqueles que têm intimidade com Deus. Mas nós vivemos uma época que está escrito aqui em Efésios, né? Eu queria que os irmãos adiantassem aí. Aleluia, Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. No versículo 15, no capítulo 5 de Efésios, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andas, não como necios, e sim como sábios. Olha que a carta ao Efésios nos revela, numa orientação de um mestre, de um apóstolo. Ele fala assim: vede prudentemente como andais. Como é que nós estamos andando? Como é que a gente está se posicionando mediante de tantas coisas que a gente enfrenta no mundo? Como é que você anda no seu dia a dia? Como é que é o seu comportamento? Porque esse mesmo vai dizer para nós, para a gente orar sem cessar. Orar sem cessar? Sim, orar sem cessar. Andar em espírito. Então tem um procedimento da vida de um crente que é indispensável para um crente andar ao contrário. Tem coisas que nós temos que nos posicionar, tem coisas que nós devemos nos levantar e falar assim: eu quero viver como um cristão tem que viver. Diga glória a Deus. E quando a gente faz isso, a gente alcança o resultado que a palavra de Deus nos garante. Diga glória a Deus. No versículo 16, o que está escrito no versículo 16? Olha aí: remindo o tempo, porque os dias são o quê? Os dias são maus.
Ah, mas todo mundo é bonzinho? Não. A Bíblia diz que Jesus só vós que sois maus. Foi o próprio Deus que falou sobre a maldade humana, do ser humano. Quem nos resgata desse império de maldade é o império do amor, que é o amor de Cristo. Nós sem Jesus, quem nos livra? Nós sem Jesus é difícil, não é verdade? Mas quando a gente vai para Cristo, a Bíblia diz assim, ó, remida o tempo, porque os dias são maus. Né? Aí continua no versículo 17. Pois esta é a razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de quem? Aí nós estamos vivendo uma época, irmão, eu vou falar uma coisa que eu fico assim, ó, eu fico abismado diante de tantas coisas que as pessoas querem, que a gente aprende para ter resultado na vida. Eu já vi casos que eu tenho que conhecer o inimigo, eu tenho que conhecer o diabo. Irmão, onde tem uma palavra na Bíblia que fala para eu conhecer o diabo? Me mostra qual foi aí, os líderes da fé que levou alguém a conhecer o demônio. Me mostra quem foi que fez isso. Me mostra Moisés falando para o povo, porque a Bíblia é um manual de vida. É um manual cristão. Jesus, ele é o mestre dos mestres, ele é o Senhor do Senhor, ele é o maior de todos, ele é o doutor dos doutores. Presbítero Marcos, o senhor que já estudou bastante, né? Fez teologia, estudou vários cursos, enfim, não sei toda a formação do senhor, mas o senhor já viu na Bíblia alguma passagem que manda a gente conhecer o diabo? Algum de vocês aqui já viu essa passagem? Agora uma coisa é certa, manda eu conhecer a Deus. Conhecer a Deus. E eu vou falar uma coisa, porque não precisa conhecer o diabo, porque ele é apresentado, ele já se apresenta. Ele já se apresenta. Hoje, se você for ver o número de quantidade de curso, de coisas, de demônios que tem por aí, e se você não vigiar, você vai estar aprendendo a respeito do diabo. Aquilo que você aprende, aquilo que você absorve, é aquilo que vai estar dentro do seu coração. E aí eu pergunto a você, você quer conhecer o diabo ou você quer conhecer a Deus? Eu quero conhecer a Deus. Imagina a luta para mim buscar o conhecimento de Deus, agora eu vou perder meu tempo buscando conhecimento de demônios? Não, eu só preciso conhecer meu Deus. Eu preciso estar debaixo da vontade do meu Senhor. A Bíblia ensina assim, prosseguir em conhecer o Senhor e saber que Ele é bom. Prosseguir em conhecer o Senhor. Agora nós estamos vivendo uma época, irmãos, que as coisas estão ficando difíceis. Aí vai para aquela passagem que diz assim, ó, olha, no capítulo 4, no versículo 14. Ó, para que não mais sejam como meninos, agitados de um lado para o outro, levados em redor de todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia, porque induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo aquele que é a cabeça. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, agora eu imagino que Deus chega para mim naquele dia falando assim, meu filho, eu não te conheço não. Eu sei que você conheceu muitas coisas para lá, mas aqui não. Por quê? Porque nós temos que, quando nós entregamos a vida para Cristo, em Hebreus, capítulo 10, ele vai dizer que ele nos deu acesso. Então, através de Jesus, eu tenho acesso. É uma coisa que o sacerdote tinha uma vez no ano. E entrava com uma rotina, né? Dentro dos estudos, das informações passadas, ele entrava dessa forma. Agora, se Jesus me concede esse privilégio, porque ele fala que é o privilégio do crente, a presença de quem? De Deus. Se eu tenho o privilégio de entrar, aí Deus coloca dentro de você uma porta para você conhecer Ele, ou uma porta para você conhecer os demônios. Como é que você vai entrar? Só que hoje em dia você não está achando que você vai tudo contra lá. Porque está assim as coisas. Infelizmente as coisas estão ficando o quê? Feia. Mas a Bíblia diz que o tempo é mau, os dias são maus. E por causa dessa maldade, porque, por exemplo, quando Deus permitiu o povo dele entrar em terras estranhas, que é a terra de Canaã, eles se envolveram com aqueles deuses, mas Deus falou para eles: quando vocês entrarem nas terras, não aprende o costume dessas terras. Não se envolvam no costume dessa terra. Só que eles entraram e eles foram deixados levar pela cultura, pelos ensinos, e daqui a pouco eles estavam todo mundo desagradando a quem? A Deus. Então nós temos que vigiar, andar, como ele disse aqui, ó, prudente, ser prudente, vigiando, porque nós sabemos que o inimigo não está de brincadeira, irmãos. Amém? Continuando no versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do quê? Do Espírito. A Bíblia nos orienta a ser cheio do Espírito Santo. E eu vejo essas palavras na Bíblia, eu vejo as cartas sendo escritas da seguinte maneira, falando assim, eles eram cheios do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, estavam cheios do Espírito Santo. Aí quando eu vou buscar o que é uma vida como eles viviam, eram pessoas que tinham uma vida inteira com Deus. Quando eu vou, aí você fala assim, mas calma aí, igual hoje eu até peço perdão, se eu ofendi ele na hora que eu cortei o Senhor, tá? Me perdoa. Mas hoje em dia a gente vê as pessoas sem tempo. Hoje você vai fazer um culto, muitas das vezes as pessoas reclamam, pastor, o culto demorou, o culto está acabando tarde. Mas aí quando eu vou para a palavra de Deus, eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Eu vejo pelo contrário. Eu vejo quando Deus operava, quando Deus se manifestava. O quanto, por exemplo, e o local de culto muitas das vezes era um tempo da
Então, se nós queremos uma vida com Deus, nós temos que buscar entender como aqueles homens e aquelas mulheres que tiveram vida com Deus viviam. Quando eu vou falar uma coisa que às vezes surge até difícil de expressar, mas quando você olha para a igreja primitiva, com a forma que a igreja se conduzia, e olhando para a igreja atual, tem muita diferença. Muita diferença. E aí você fala, mas é porque naquela época era outro tempo. Não, Deus continua o mesmo Deus, e o tempo continua o mesmo tempo. Não mudou nada, o céu não ficou roxo, as coisas continuam a mesma coisa. Quem mudou é a mente das pessoas. De que forma? Por que mudaram? Porque o diabo, quando ele vai bater Jesus, ele não vai dificultando a vida de Jesus, ele vai prometendo coisa grande. O diabo, ele não quer que eu esteja no errado com a aparência de errado. Ele quer que eu esteja no errado com a aparência de certo. Por quê? O intuito do diabo não é esse mundo. Não, ele quer a minha alma. Ele quer a minha alma. Ele quer que nós sejamos combinados. Ele veio para isso, para seduzir, para enganar. E quantas são as pessoas que estão seduzidas e sendo enganadas? Muitas pessoas. Aí a palavra do Senhor diz que nós somos a luz do mundo e o quê? Que luz que nós somos. Que sal nós somos. Uma luz é o que? Apaga para você ver a luz que é para nós. Não consegue fazer nada aqui no escuro. E sal, ele não vai fazer a comida sem sal. Gente, nós temos que aprender a falar, Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero aprender mais com o Senhor. O salmista Davi, ele que orava, Senhor, coloca no meu coração a palavra, para eu não pecar contra ti. As pessoas não têm noção o perigo que é o pecado. O pecado, ele gera morte, o pecado, ele gera destruição. O que nos afasta de Deus é a multidão de pecado. Uma vez Deus falou assim, eu estou enjoado de tanto carneiro, de tanto sacrifício. Eu quero que o homem se arrependa. Eu quero que o homem se converta dos seus maus caminhos. A vida com Cristo. Mas Jesus olhou para a mulher e Jesus olhou para aquela mulher. Cadê seus acusadores? Jesus falou que não tem pecado, atira a primeira pedra, patrão. Todo mundo pega. Mas aí Jesus olha e fala assim, ide e não peques mais. Então nós temos que ter uma vida de santificação, uma vida de santidade. E para a gente vencer a carne, é através do Espírito. Não tem outra maneira da gente vencer os desejos carnais. É o Espírito Santo que nos garante uma vida que agrada a quem? A Deus. Diga glória a Deus. Amém? No versículo 19. Olha o que ele ensina. Agora vamos lá. Pontos. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de quê? De coração. Ao Senhor com hino e cânticos o quê? Espirituais. Gente, é difícil, mas é real isso aqui. Como é que você vai saber o que é um cântico espiritual? Mas nós temos que saber. E nós temos que viver isso. Mas hoje qualquer música, a música é bonita, a música é agradável, mas será que é o louvor espiritual? O que é um louvor espiritual? O que é uma vida espiritual? O que é algo espiritual? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão à procura dos verdadeiros adoradores que te adoram em quê? A Bíblia quer que nós vivemos em espírito. A palavra de Deus, a Bíblia diz que quando o anjo foi falar com Cornélio, calma aí, você já teve um encontro com o anjo, está tudo bem, né, Cornélio? Não está tudo bem. O anjo falou para ele procurar uma igreja, falou, vai chamar Pedro. Vai chamar Pedro que vai te ensinar tudo que você deve o quê? Fazer, você vai ter que se batizar, ou você vai ser batizado com o Espírito Santo. Tem um procedimento. E nós estamos vivendo época, irmãos, que as coisas estão ficando difíceis. Por quê? Porque está tanta libertinagem que o que é firme, o que é verdadeiro, às vezes se torna o quê? Se torna desagradável, se torna chato, se torna incomodado. Mas é isso que nós temos que analisar. Qual que é o caminho que leva à salvação? O caminho largo ou o caminho apertado? Caminho apertado. A Bíblia diz que a porta é o quê? A porta é estreita e o caminho apertado que leva aonde? A salvação. Mas o caminho largo, que é a porta larga, aonde muitos vão entrar, é que leva para onde? Para a perdição. Não, eu quero uma coisa. Eu tenho ciência de uma coisa. Que um dia todos nós vamos comparecer diante de Deus. Eu não quero chegar lá e a porta está fechada. Porque a Bíblia não fala isso. A porta, ele vai nos receber. Ele vai falar, servo bom e fiel. Combateu várias batalhas, foi fiel um pouco, venceu muito. Ele vai nos recepcionar. Mas se nós estivermos chegando e a porta estiver fechada, irmão, ele vai dizer, eu nunca te conheci, mas eu preguei. E essa é a questão. Porque ele vai dizer, naquele tipo vai ter pessoas que vão dizer, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônio, né? E aí Jesus vai dizer, eu não vos conheço, vós que praticam o quê? Então nós temos que lutar contra a iniquidade. A gente tem que lutar contra aquilo que nos afasta de Deus, contra aquilo que nos impede de viver uma vida com quem? Com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Pastor, eu quero agradar a Deus. Muitas das vezes quando você se coloca na disposição de falar, eu quero agradar a Deus, às vezes você não vai achar companhia, viu?
Às vezes você vai estar sozinho nessa jornada, porque nem todo mundo está nem todo mundo vai ter essa mesma vontade de querer agradar a Deus. Muitas das vezes, muitos são chamados e poucos são escolhidos. agradar a Deus, Jesus, desde o início, o que a gente vê é pessoas selecionadas, pessoas que Deus chamava assim a dedo, pessoas separadas por Ele. Então hoje, eu e você, nós estamos aqui nessa noite com a palavra aberta. E a palavra está dizendo aqui, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros com temor de Cristo. Diga glória a Deus. Sujeitando uns aos outros com temor de quem? De Cristo. A igreja deveria ser o lugar mais agradável do mundo. A igreja deveria ser um aprisco, a igreja deveria ser um lugar satisfatório, um lugar que as pessoas se sentiam bem, porque é um lugar que nos ensina, sabe, sujeitando. Porque é um lugar que as pessoas vão se sujeitar, é nada, você vai entrar na empresa, é um querendo passar por cima do outro. Lá fora é um querendo passar por cima do outro. É você vir para a igreja e falar assim, não, na igreja vai ser diferente. Na igreja vai ter pessoas que vão me ajudar, vai ter pessoas que vão me apoiar, vai ter pessoas que vão me abraçar, vai ter pessoas que não vão me julgar. Porque assim como Cristo não julgou, assim como Cristo não me condenou, não tem alguém para me condenar. Então vai ser o lugar que eu vou ser mais acolhido, bem recebido, vai ser a igreja. Só que muitas das vezes não é assim. A pessoa chega dentro da igreja, ela se sente incomodada, rejeitada, muitas das vezes criticada, os olhares, e não deveria ser assim. A casa de Deus deveria ser um lugar onde as pessoas faziam fila para entrar. Por que você acha que as pessoas fazem fila para entrar nos lugares que são negativos perante aos olhos daqueles que servem a Deus? Porque lá ninguém vai julgar ninguém, lá ninguém vai condenar ninguém, lá as pessoas estão todo mundo na mesma, todo mundo vai fazer a mesma coisa, então lá é um lugar que eles vão se sentir, agradar todo mundo na mesma visão. Agora na igreja parece que é um querendo ser melhor que o outro, é um querendo ser mais santo que o outro, é um querendo ser melhor que o outro. Ei, na casa de Deus nós temos que aprender um sujeitar o outro, um amar o outro, um estar perto do outro, querer ajudar o outro, porque assim é a vontade de Deus. Diga glória a Deus. Bem, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E para finalizar a questão que eu falei no início, no versículo 26, o que está escrito? Versículo capítulo 4, versículo 26 de Efésios. O que está escrito? É 4, Efésios 4, verso 26. Diz o quê? Irai-vos e não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar a quem? Não dê lugar ao diabo, não. Ele não está dando lugar, não. Está querendo aprender do diabo. Está querendo se envolver com o diabo. Quer saber até a cor do chifre. O negócio está feio por aí. Mas eu vou falar uma coisa. Deus, os verdadeiros que estão fugindo dessa vida com o diabo, quer viver uma vida com Deus. E é esse que Deus vai honrar em nome de Jesus. Quem vai viver uma vida com Deus, vai fugir do diabo, diga glória a Deus. A Bíblia diz: afaste, não dê lugar ao diabo, né? Eu vou deixar bem claro que resiste o diabo e ele fugirá de vós. Mas resistir o diabo, meu irmão, de uma forma de vida com Deus, porque o diabo não vai entrar em quem está com vida com Deus, em quem está em santidade, quem está em comunhão. O diabo não vai tocar, não. Mas o diabo quer é aqueles que estão andando como Nécia. Sabe o que é Nécia? Você não está vídeo lá, as Nécia? A Nécia está perdida. E outra coisa, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. A pessoa está irado, e aí dorme irado, vive irado, lê irado. Não deixa, não. Tem algum problema? É irmão da fé? Conversa com o irmão, se trata, resolve a mesma. Agora vou tomar um suco de beterraba, vou tomar um suco de goiaba e vou ficar em paz em nome de Jesus. Amém? Que Deus seja glorificado e a transforma glorifica Jesus. Amém? Quem entendeu, diga amém. Eu creio que foi um ensino bem rápido, bem corrido, mas eu creio que deu um aprendizado. É importante, não é verdade? A gente tem coisas que gente, ou você vive a Bíblia, ou você vive outras coisas. Porque hoje vai ter época que você vai entrar nas igrejas e não vai ter mais Bíblia não, viu, presbítero? Vai ter época que vai ter muita coisa para passar nas igrejas que a Bíblia está ficando de canto. Por quê? Porque tem muitas outras coisas que eles acham mais essencial do que a Bíblia. Éticas que são humanas, não de Cristo. Ei, irmão, nós temos que viver. Se o Evangelho não me incomodar, se a palavra de Deus não me incomodar, se a palavra de Deus não me confrontar, essa palavra não é de Deus. Essa palavra não é de Deus, porque a palavra de Deus, ela não vem para me acariciar, ela vem para me transformar. O que Jesus falou para Nicodemos é necessário vos nascer de novo. Calma aí, a pessoa está em Cristo e continua com os mesmos hábitos, com a mesma prática. Não é Cristo, não. Cristo transforma a vida. Cristo não coloca vinho novo em ardes velhas, não coloca remédio novo em veste velha. Cristo faz tudo novo para a glória dele. É para a glória do Senhor. Vamos para casa abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É por isso que o inimigo às vezes fica furioso com essa igreja. Porque prega a palavra, eu não tenho outra coisa. Eu tenho a palavra.
Então é a palavra que... É a palavra, isso, conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Nos libertará. É a palavra que transforma, é a palavra que gera vida. Se a palavra de Deus está me dizendo que eu não posso mentir, se a palavra de Deus está dizendo que eu não posso fazer isso, não pode fazer aquilo, por que eu vou viver nessa vida? Por que eu vou viver na falsidade? Não, tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero, tem que ser realista. Não gostei, não estou bom, e pronto, ser verdadeiro, porque Deus se agrada da verdade. Amém? Vamos para casa abençoado. Você que trouxe o seu dízimo, a tua oferta, ajuda para a casa do Senhor. Vamos apresentar a Deus em nome de Jesus e vamos para casa abençoado em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, Deus, abençoa este culto, abençoa essa administração, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, a vida de cada irmão, de cada irmã nessa noite. Que o Senhor possa trazer alegria no coração de cada um dos teus filhos, Senhor. Não permita, Pai, que essa pessoa saia daqui da forma que ela chegou. Ela possa sair daqui, Senhor, com a tua presença, que ela possa sair daqui com o teu espírito, que ela possa sair daqui com a tua vontade, que ela possa sair daqui com a tua graça, que ela possa sair daqui com a tua misericórdia. Ó Pai, em nome de Jesus, vai tirando de nós aquilo que nos atrapalha em viver uma vida com o Senhor. Tira, Senhor, perdoa as nossas iniquidades, perdoa as nossas transgressões, perdoa as nossas falhas. Deus, nós queremos te agradar, Pai. Queremos conhecer o Senhor, queremos saber mais sobre o Senhor, queremos ouvir mais do Senhor, queremos aprender mais do Senhor, e é tudo para a glória do Senhor. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, e glorifica bem forte o nome de Jesus. Deus abençoe suas vidas, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Você que trouxe o seu dízimo, a tua oferta, sabe o seu lugar, coloca aqui no lugar do seu braço, em nome de Jesus. Eu vou dar a bênção apostólica, né?